Olá, caríssimos alunos, tudo bem com os senhores? Direito Penal 1, professora Érica. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo culpabilidade. Mas, nas aulas passadas, nós analisamos o conteúdo ilicitude, que também vai ser objeto de cobrança na nossa próxima avaliação bimestral. Bem, quando nós estudamos ilicitude, nós vimos que crime é um fato típico, ilícito e culpável. E que o fato típico, ele se relaciona com elementos tais como a conduta, o resultado, a tipicidade e o nexo causal. Então, a antijuridicidade, ou ilicitude, ou injuridicidade, é a contrariedade ao ordenamento jurídico. Ou seja, uma vez que um fato é ilícito, ele apresenta contrariedade ao ordenamento jurídico. E a ilegalidade deste fato, praticado pelo agente, que é um fato ilícito, também se relaciona com a possibilidade de se excluir a ilicitude. Mas o que é culpabilidade? Culpabilidade é a reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente, ou seja, é a possibilidade de se considerar uma pessoa como culpada pela prática de uma infração penal. Então, culpabilidade envolve um juízo de censurabilidade e reprovação que irão recair sobre alguém que cometeu um fato típico e ilícito. Mas neste momento, vocês podem estar pensando, ou não, culpabilidade, qual é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro? O nosso Código Penal adotou a chamada teoria limitada da culpabilidade. Então, um erro que recai sobre uma situação de fato, chamada de discriminante putativa fática, é chamado de erro de tipo. Agora, um erro que recai sobre o que é permitido ou não fazer em sociedade, um erro que recai sobre a existência ou limites de uma causa de justificação, é, por sua vez, chamado de erro de proibição. Então, as discriminantes putativas fáticas, elas são conhecidas como erro de tipo e estão presentes no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Enquanto as discriminantes putativas por erro de proibição, ou também chamadas de erro de proibição indireto, ou ainda erro de proibição tão somente, estão reguladas pelo artigo 21 do Código Penal. Mas quais são os elementos da culpabilidade de acordo com a teoria que o nosso Código Penal adotou? Então, os elementos são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Bom, neste momento, nós temos que fazer uma observação. O que são causas dirimentes? Causas dirimentes são aquelas que têm o condão de excluir a culpabilidade do agente. Então, vamos começar a falar a primeira parte sobre imputabilidade. Que é a imputabilidade? É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, o agente, ele tem que ser dotado de capacidade, de entendimento, ou seja, o agente deve ter condições de entender o caráter ilícito do fato, condições de entender que
que aquele fato que ele está praticando, aquele fato que ele irá praticar, aquele fato que ele praticou, consiste em um ilícito penal. E essas condições, elas são de ordem física, elas são de ordens psicológicas, são de ordem moral e ordem mental. Bom, mas não basta a capacidade de entendimento. O agente também deve ser dotado de capacidade de controlar a sua vontade. Então, ele tem que ter capacidade não só de entender o caráter ilícito do fato, mas de controlar, de ter poder sobre a sua vontade e assim determinar-se de acordo com o seu entendimento. Aí no material dos senhores tem o seguinte exemplo: imagine uma pessoa que é dependente química, uma pessoa viciada em drogas e álcool. Vamos lá piorar a situação, coitada da pessoa aqui do nosso exemplo. Esse indivíduo, ele precisa de dinheiro para comprar drogas. Ele não tem dinheiro, ele não tem da onde tirar esse dinheiro para sustentar o seu vício. E este indivíduo, ele rouba pessoas na rua para sustentar o seu vício. Então, queridos, vamos supor que esse indivíduo, ele tem a capacidade de entender que praticar o crime, praticar a conduta de roubo, ou seja, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante emprego de violência ou grave ameaça, uso de qualquer outro meio, é crime. Ele entende que é crime, mas em virtude da situação que ele se encontra, das condições em que ele se encontra, ele não consegue ter controle sobre a sua vontade. Então, queridos, a capacidade de autodeterminação deste indivíduo está totalmente prejudicada. Ele consegue entender que aquilo é crime, mas ele não consegue se autodeterminar. Ele não tem freios inibitórios para não roubar, para sustentar o seu vício. Razão pela qual este indivíduo não pode se submeter a um juízo de censurabilidade, de reprovabilidade de sua conduta. Então percebam que a imputabilidade, que é o que nós estamos falando neste momento, ela abarca dois aspectos principais. Primeiro, o aspecto intelectivo, capacidade de entender o caráter ilícito do fato. E segundo, o aspecto volitivo, que é a capacidade de autodeterminação, que é a capacidade que a pessoa tem de comandar sua vontade, de ser senhor de sua vontade. Faltam desses aspectos, volitivo ou intelectivo, não pode recair sobre a conduta do indivíduo um juízo de censurabilidade, ou seja, ausente um desses elementos, o indivíduo não será considerado como responsável pelos seus atos. Mas será que existe alguma diferença entre imputabilidade e capacidade? Existe. Vamos supor o seguinte: a capacidade é o gênero do qual a imputabilidade é espécie. Então, a capacidade, ela é muito mais ampla, visto que a capacidade não engloba apenas aquela possibilidade de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento. Mas a capacidade também, senhores, ela irá englobar também a aptidão para praticar atos processuais. Vamos supor, a capacidade, nesse aspecto de prática de atos processuais, ela vai englobar situações como a possibilidade da pessoa por si só oferecer representação num crime de ação penal pública condicionada à representação.
o direito de oferecer queixa-crime em crimes de ação penal privada, o direito também de ser interrogado sem que esteja presente um curador, entre muitas outras situações. Então, nós trouxemos aqui 3 situações bem emblemáticas que trazem essa questão da capacidade processual, capacidade de estar em juízo por si só. Então, a imputabilidade, voltamos à imputabilidade, é a capacidade na esfera penal, certo? E tanto a capacidade penal quanto a capacidade processual, elas são adquiridas a partir do momento que o indivíduo completa 18 anos, certo? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Se essa pessoa é capaz de entender a ilicitude do que ele está praticando, então ele deve ser responsabilizado. Se ele não é capaz de entender a ilicitude daquele ato que ele está praticando, a culpabilidade ela deve restar excluída. Bom, vamos aqui quase finalizando, tá? Quero fazer uma leitura dos artigos do Código Penal. Então, artigo 26 e 27, que diz o seguinte. No artigo 26, nós temos os inimputáveis. Quem são os inimputáveis? São as pessoas que não têm capacidade de entendimento e de autodeterminação. Nos termos da lei, nós temos o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com este entendimento. No parágrafo único do artigo 26, nós temos os chamados semi-imputáveis, que são pessoas com reduzida capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Vamos lá? Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Aqui eu dou uma pausa na leitura dos artigos que são reputados como importantes para este momento, para abrir um parênteses e adiantar algumas coisinhas que os senhores ainda estudarão. Então, quando se fala no reconhecimento da inimputabilidade da pessoa, a medida adotada pela lei é a aplicação da medida de segurança se for verificado que aquele indivíduo realmente praticou a infração penal e não estava abarcado por nenhuma causa de exclusão da ilicitude. Já em relação aos semi-imputáveis, por eles terem parcial capacidade de entendimento, o legislador deixou 2 opções ao juiz conforme, a situação concreta do indivíduo. Em caso de semi-imputabilidade, ou o juiz aplica a medida de segurança, ou o juiz aplica a pena reduzida de 1 a 2/3, certo? Então, enquanto na inimputabilidade só se pode ser aplicada a medida de segurança, na semi-imputabilidade ou se aplica medida de segurança ou se aplica esta causa de diminuição de pena de 1 a 2/3. Artigo 27. Menores de 18 anos. Os menores de 18 anos não são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Então, quando nós falamos de inimputabilidade em razão da idade, as disposições aqui do Código Penal não são aplicadas de forma principal, porque o menor de 18 anos, ele não comete crime,
ele comete ato infracional. Então, as regras que serão aplicadas de maneira principal são aquelas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, criança ou adolescente não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. Então, queridos, vamos lá. Qual é a grande regra de ouro nossa aqui quando nós estamos tratando de imputabilidade? Todo agente, ele é considerado como imputável, a não ser que incida uma causa que venha excluir essa imputabilidade. E esta causa é chamada de causa dirimente. Então, a capacidade penal, a gente pode ver que ela é obtida por exclusão, tá? Se não incidir uma causa dirimente, o indivíduo ele é penalmente capaz, certo? Mas pela leitura que nós fizemos do artigo 26 e caput parágrafo único, nós temos ali causas que excluem a culpabilidade do agente. Então, temos lá doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e embriaguez completa proveniente de 1. Caso fortuito, 2. Força maior. Então, caríssimos, essas são as nossas primeiras considerações acerca do conteúdo culpabilidade. Na próxima aula, nós retornamos ao mesmo tema. Um grande abraço, bons estudos, se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima!